Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, seu programa sobre investimentos, fundos de investimento e outros assuntos que permeiam os corredores e os elevadores da Faria Lima aqui para você, telespectador da BMC News. Hoje estreando esse layout novo, né? Estou estreando aqui o layout, é o primeiro programa Você com Dinheiro nesse formato novo, mais moderno. Espero que você tenha gostado, deixa aí no chat também o seu comentário. Pessoal, hoje nós finalmente trouxemos alguém para falar de um assunto que nós estamos buscando há muito tempo. Hoje nós vamos falar sobre investimento no exterior, mas não só sobre a compra de ativos no exterior, mas como funciona, quais são os melhores trâmites para esse investimento, o que é uma offshore, como operar uma offshore, quanto eu preciso ter para utilizar esse tipo de instrumento, de veículo. E para bater esse papo conosco, temos aqui o Gessé. Gessé, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. Ô Felipe, eu que agradeço a oportunidade aí. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Queria começar do começo. Assim, a gente escuta o termo offshore como investimento no exterior de maneira generalizada aqui no Brasil. É quase um jargão de mercado, um investimento offshore. Você vai comprar um bond, você vai comprar um equity REIT no exterior, para você chamar de investimento offshore. Mas existe uma estrutura de investimento offshore que carrega esse nome de maneira mais específica, né? Eu queria começar pedindo para você explicar aqui para a nossa audiência o que é offshore. E às vezes o pessoal até carrega uma visão negativa do termo. Então eu queria que você ajudasse também a esclarecer se offshore tem algo de errado em termo offshore. Legal. Não, excelente a sua pergunta e essa confusão ela é bem comum mesmo, né? Basicamente, uma offshore, o investimento offshore é aquele que é feito fora do território onde o investidor ele é um residente fiscal, digamos assim, né? Então tudo que ele investe para além da fronteira pode ser classificado como offshore. Mas existe algumas confusões aí com os termos que são as seguintes, né? Primeiro, as pessoas confundem a estrutura de uma empresa offshore, né, uma estrutura offshore lá fora, com conta de investimento lá fora, que são coisas diferentes, né? Primeiro que a estrutura de uma empresa offshore é uma estrutura que ela é constituída para dar mais segurança e robustez ali na operação, né, dos clientes que desejam assim constituir estrutura fora do país para investir, enfim, diversificar seu portfólio. Isso é uma coisa. E outra coisa é uma conta de investimento internacional, uma conta offshore, né? A conta offshore é aquela que é aberta também num território fora do seu país de origem, né, do país de origem do investidor, e que ela vai permitir aí para o investidor fazer as alocações, como você bem comentou aí. Então, comprar ativos, né, que sejam de bonds a ações, estoques, enfim, tudo que a alocação em fundo de investimento ou qualquer outro tipo de estrutura que o investidor deseja. Então, realmente existe essa confusão, mas é importante esclarecer isso, a diferença entre uma coisa e outra. E uma outra coisa também que é bem importante que você colocou aí na sua fala. Existe alguma coisa de errado com offshore, né? Então, é bem comum, eu até quero trazer um tema polêmico aqui, que é o seguinte, acho que o brasileiro ficou mais a par do tema, né, e do assunto offshore com os episódios que a gente teve aí relacionados a pessoas no governo, há alguns anos atrás, e, enfim, alguns escândalos de corrupção que tiveram aqui no Brasil, né? E aí, por que da confusão? A confusão vem justamente porque as pessoas, e a imprensa fez muito isso, né? Confunde o que é estrutura com a licitude, digamos assim, do recurso, né? Então, uma coisa é a estrutura que se constitui. Então, por exemplo, a mesma coisa da gente falar de constituir uma empresa de investimento, uma holding patrimonial, por exemplo, aqui no Brasil, né? Não existe nada de errado com isso, né? Não tem problema com essa estrutura.
Agora, se o recurso que será aportado naquelas contas que vão ser abertas em nome daquela empresa, ou, enfim, a origem do recurso que vai ser dada entrada ali, ela é uma origem mais complicada, né, que tem ali fraude envolvido, algum tipo de esquema de corrupção, isso sim é um problema. Agora, se o dinheiro do investidor ele é completamente declarado, né, tá todo em ordem, não tem nenhum problema com a estrutura em si, porque é só um canal, é um canal de investimento esse, né? Então, é bem importante esclarecer isso também, porque acho que por todas as discussões que tivemos aqui no Brasil, num passado não tão distante assim, todo mundo começou a desconfiar das estruturas e achar, não, existe algo de errado em constituir uma offshore, abrir uma empresa desse tipo, e na verdade não existe nada de errado, é tudo 100% legal e, enfim, as estruturas são estruturas que existem há muitos e muitos anos aí e ajudam investidores ao longo do mundo todo. Até tem mesmo fora do Brasil, né, você tem um filme sobre o Panama Papers, né? Sim. Que até tem Antônio Bandeiras, né? Um filme legal, sim, divertido de assistir, que fala sobre fraudes utilizando esse tipo de estrutura. Uhum. O que não quer dizer que toda vez que você usa esse tipo de estrutura é para uma fraude, muito pelo contrário, essa é exceção. Se não fosse exceção, não teria filme. Exato. E qual a diferença entre uma empresa ter essa estrutura em uma empresa offshore e fazer investimentos ou ter uma conta offshore, por exemplo? Legal. Então, como a gente já havia comentado ali, né? A empresa offshore ela é uma estrutura, então é constituída uma companhia que ela não vai ter necessariamente uma atividade a ser desempenhada ali. Ela é uma empresa para administração, gestão patrimonial ali, né? Daquele cliente, daquele grupo de clientes ou uma família que assim deseja constituir, né? E ela vai servir essa empresa para fazer uma gestão mais eficiente dos recursos e para que essas famílias elas tenham acesso efetivamente, ou esses clientes eles tenham acesso efetivamente à proteção patrimonial em moeda forte, né? Então a diversificação de moedas. Além da diversificação de moedas aí, uma proteção de estrutura mesmo, porque esse cliente ele está numa jurisdição mais forte do que a jurisdição do país de origem dele. Então tem uma série de funções que essa estrutura ela cumpre, né? Uma empresa offshore ela pode ter nenhuma ou mais de uma conta offshore, né? Qual que é a diferença então? A conta offshore é aquela conta que é aberta. Ela pode ser aberta em nome de pessoa física, não necessariamente em nome da empresa, para que os recursos sejam alocados através dessa conta. Então o cliente ele escolhe uma jurisdição Suíça, Bahamas, Ilhas Cayman e tem diversas outras jurisdições ao redor do mundo que podem ser escolhidas. Ele abre uma conta de investimento ali naquela jurisdição e ele envia o recurso dele para essa conta e faz investimento a partir dessa conta, né? Isso é uma conta offshore. Agora, uma empresa offshore, como eu esclareci ali num primeiro momento, ela é uma estrutura que consegue congregar ali dentro do seu guarda-chuva diversos bens, inclusive investimentos, e ela também dá a possibilidade para o investidor abrir contas de investimento internacionais, contas offshore, em nome dessa empresa e aí sim fazer o investimento através dessa estrutura. Isso é diferente de você, aqui do Brasil, abrir uma conta em dólares, né? É diferente. Porque aqui, se você abre uma conta em dólares aqui no Brasil, geralmente o que é feito é que você está abrindo uma conta em nome de pessoa física, né? Então a sua pessoa física, residente fiscal no Brasil, está abrindo uma conta de investimento lá fora e você é um investidor internacional, investidor brasileiro, então, que tem uma conta local de investimento nos Estados Unidos, que é o país mais comum aqui, mas pode ser um outro país, né? Então, eu vou abrir uma conta na Europa, uma conta num banco europeu, uma conta de investimento na minha pessoa física. Então, é bem diferente, porque se você tem uma conta direto na pessoa física, você está exposto ali a todas as regras de tributação e, enfim, não só tributação,
tributação, mas todas as regras do país em que você tem a conta, sua conta está sediada. Enquanto que numa offshore a estrutura ela te permite uma blindagem desse seu patrimônio para, de fato, ser aplicado ali dentro o que é mais eficiente, não só do ponto de vista de investimento, mas do ponto de vista de tributação, sucessão e por aí vai. Muito bem. E aí, dentro desse conceito, né, de abrir uma offshore para fazer esse tipo de análise de estrutura, até pensando em outros elementos que não investimento diretamente. Qual o custo de uma estrutura como essa, de abrir uma empresa offshore, por exemplo? E qual tende a ser o patrimônio mínimo, eventualmente não mínimo, mas o que se passa a ser viável para buscar uma estrutura como essa? Essa é uma pergunta excelente também, é uma pergunta bem frequente até nesse universo aí. Felipe, o que eu diria é o seguinte, não existe um patrimônio ou um volume de investimento mínimo, mas existe um recomendável. Óbvio, hoje aqui no Brasil, né, o que muitas casas têm dito é que, no mínimo, a partir de $250 mil de investimento inicial, o cliente precisa ter para fazer sentido o custo que ele vai ter com a constituição da empresa, os serviços que ele tem que contratar adicionais, porque além do ato da constituição, então de você ter que contratar um escritório de advocacia competente para aquilo, né? Um contador que consiga te auxiliar também com a tributação, um escritório que te venda todo o serviço e te ajude, existe um custo de manutenção para aquilo também, né? Então a estrutura ela terá que ser auditada todos os anos, então não é só o simples ato de constituir e pagar por aquela constituição. E além disso, geralmente o cliente ele vai procurar uma casa de investimento e ele vai contratar um advisor, né? E esse advisor vai fazer o aconselhamento desse cliente, isso também vai ter um custo. Então, o que as casas geralmente recomendam aqui no Brasil é que se tenha pelo menos um volume aí de $250 mil inicial para começar uma estrutura dessa. Óbvio, se o cliente quiser abrir com $100 mil, ele pode, só que o custo para ele acaba não valendo a pena, né? Então, a rentabilidade que ele teria ali num portfólio ótimo de alocação acaba não cobrindo o custo que ele vai ter de constituição e manutenção anual dessa estrutura. Então, acho que a gente começa a falar de estrutura offshore, né, empresa offshore aí, a partir de $250 mil, mas obviamente existem soluções para aqueles clientes que querem fazer aporte internacional, investir e diversificar em moeda forte, e não necessariamente estão nessa fase de ter uma offshore própria, né? Então existem também as opções de atendimento para esse tipo de cliente. O mais importante é o cliente conhecer todas as possibilidades, as estruturas, né? Conversar com profissionais competentes para isso e que possam auxiliá-lo. Agora, você até comentou que você precisa buscar um contador especializado quando vai fazer esse tipo de estrutura, porque de fato é um pouco mais complexo do que a gente está acostumado a fazer localmente. Você, no mínimo, precisa conhecer da nossa legislação quanto à expatriação de patrimônio e um pouco da legislação local, de como eles se comportam quanto a dinheiro entrando. Mas você pode dar algumas pinceladinhas de como funciona isso, como eu mando o dinheiro e como eu contabilizo os ganhos, como eu pago os tributos sobre o dinheiro que passa a ser rentabilizado, por exemplo, numa empresa offshore? Claro, com certeza. Vamos lá. Bom, até existe um projeto de lei hoje em discussão que a gente não sabe se vai acontecer, se vai se concretizar. Ele pode mudar um pouco as regras, mas vou falar um pouco de como é que funcionam as regras agora, sabe, no mundo em que a gente vive e com a conjuntura que a gente tem aqui no Brasil, né? Então, basicamente, o custo que o cliente terá para envio do recurso, né, vai ser o IOF, né? Então ele vai ter um custo ali para a abertura da empresa, óbvio, né? Então ele vai contratar um escritório ali que o ajude com a constituição, com auditoria, com, enfim, toda a parte de documentação. Isso tem um custo inicial que vai ser um custo fixo, geralmente é um custo fixo para esse cliente.
E aí vai variar muito de caso a caso, porque tem cliente que quer investir só liquidez, né? São só recursos líquidos que vão para lá e vão ser investidos. Tem clientes que querem comprar imóveis lá fora e querem passar para essa offshore. Tem clientes que já tem um conjunto de investimentos que ele considera investimento e que ele quer transferir para essa offshore também. Então é muito da demanda do cliente, é muito desenhado ali segundo o que ele precisa e o que ele quer. Então isso é importante dizer, mas enfim, vai ter esse custo fixo de constituição. E aí o cliente ele vai pagar, considerando uma estrutura offshore, apenas o IOF, né, o Imposto sobre Operação Financeira, pelo câmbio que ele vai fazer. Vou dar um exemplo com números redondos aqui para ficar mais claro. Então, supondo que esse cliente ele vai enviar $100 mil aí numa primeira tranche, né? Ele vai pagar, se for para uma conta de mesma titularidade, né, uma conta dele de pessoa física, ele vai pagar o IOF de 1,1% no envio. Se ele for enviar para uma conta de titularidade diferente, exemplo, constituiu a empresa offshore, abriu uma conta em nome dessa offshore e vai enviar o recurso para essa conta, né? Então aí vai ser um IOF reduzido, um IOF de 0,38, que é um IOF pago lá o dinheiro que vai carimbado como investimento e não é a mesma titularidade. Beleza, então esse é o custo que o cliente vai ter de tributação, né, e para a constituição da empresa ao constituiu a estrutura e enviou o recurso. Uma vez dentro da offshore, hoje esse cliente ele não paga a tributação pelas movimentações que ele faz e nem por dividendos que ele recebe ao longo do tempo quando ele está dentro da estrutura offshore, quando ele está nessa blindagem aí, né? Então o recurso está investido ali dentro e aí teve um resgate no meio do caminho, ele mudou um pouco o portfólio dele, a alocação do portfólio, ou ele recebeu dividendos, né, que foram pagos ao longo do caminho, ele não é tributado ali. Esse imposto ele é devido, mas ele não é cobrado no instante imediatamente, né? E já na pessoa física, se ele fizer esse investimento via pessoa física, vai ter a incidência ali de tributação sobre isso, né? Ele vai ter que pagar. Ao longo do tempo, né? No movimento ali que ele fizer de resgate e novo aporte. O princípio do fundo de investimento aqui no Brasil. Exatamente. Muitas pessoas usam o fundo de investimento para pagar só quando você vende as cotas. Exatamente, né? Exatamente. A mesma ideia. É muito, muito bem colocado. E aí, esse cliente, ele vai, caso ele decida em algum momento resgatar todo esse recurso, né, dessa conta de investimento e tirar dessa offshore, dar um outro destino para esse recurso, seja num outro país aqui, que ele tenha intenção aí de migrar futuramente ou de, enfim, investir de alguma forma, ou de volta aqui para o Brasil, ele sim vai ter que pagar a tributação de imposto de renda aí nesse caso, né? Se for o cliente que é dono, o controlador da offshore, digamos assim, ou se for o cliente de mesma titularidade. E aí esse imposto de renda ele segue uma tabela progressiva, é diferente do imposto que a gente tem aqui, que geralmente segue uma tabela regressiva para fundo de investimento, renda fixa, né? Então lá fora é uma tabela progressiva e ela vai progredindo, né, conforme o volume financeiro de ganho de capital desse cliente. Então, até $5 milhões de ganho é uma faixa de tributação. De 5 a 10 é uma segunda faixa e assim sucessivamente, né? E essa tributação ela vai de 15% até 33% na maioria dos casos. Pode ser que tenha uma incidência de imposto maior, né? Ainda maior do que isso. Pode ser que o cliente ele consiga aí, algum meio enfim, continuar investido lá fora, né? Mesmo, enfim, em alguma estrutura de sucessão aí que ele veja. E que seja uma tributação diferente dessa, mas em geral, se ele trouxer para o Brasil ou se ele enviar para algum outro país, aqui no Brasil a gente segue essa tabela progressiva e no outro país, os exemplos mais comuns para brasileiros, países da Europa ou América do Norte, né, Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado do país tem uma regra de tributação para imposto de renda e imposto federal, né, e estadual, então essas regras elas são diferentes, mas aí vai seguir a tributação local ali. Maravilha, você comentou sobre sucessão. E aí tem um debate aqui, está correndo no chat, que
como funciona a tributação e mesmo o acesso a esses recursos, caso o detentor, né, o titular, venha a faltar. Isso entra em inventário aqui no Brasil, entra em inventário no país em que o capital está. Você consegue tirar do inventário para ter acesso mais rápido? Como funciona isso nesses cenários extremos? Legal, excelente pergunta também, essa pergunta que veio do chat aí. Eu vou falar das duas possibilidades de cenários que eu acho que são as mais comuns aqui para brasileiros, né? A primeira delas é o investidor que não fez a lição de casa, ou talvez ele não tinha a necessidade de fazê-la constituindo uma offshore e tudo mais, então ele enviou via pessoa física. Ele abriu uma conta lá fora, uma conta de investimento internacional, fez a transferência via pessoa física e investiu via pessoa física. Como é que funciona nesse caso? Nesse caso, se houver um óbito, né, do titular dessa conta, a família, né, então os herdeiros legais ali, a família, vai ter que contratar um advogado tributarista lá fora e vai ter sim que passar pelo processo de inventário. Qual que é o problema, o grande problema disso, né? E por isso que a gente aconselha muito. Os clientes querem fazer esse movimento e que tem mais volume financeiro para fazer, que procurem instrução e procurem profissionais capacitados que possam ajudá-los a isso, porque essa tributação de sucessão lá fora ela é muito cara, né? Então, se a gente falar de países como Estados Unidos, por exemplo, esse imposto sobre fortuna, sobre herança, ele é um dos impostos mais caros do mundo ali incidindo, né? Então, já vi casos, por exemplo, de a família não ter liquidez no Brasil, né? A família não ter liquidez suficiente no Brasil, e aí o recurso estar alocado lá fora, precisar contratar, né, fazer essa contratação de um advogado e tocar esse tema para, enfim, inventariar os bens e tudo mais, e a família simplesmente não ter condição e deixar o processo. Então, perde o recurso, né, porque realmente é muito caro. A gente está falando aí da ordem de grandeza de 50% ou mais ficar para cobrir custo de advogado, inventário, mais impostos que tem que ser pagos lá. Então, realmente assim, ou você se prepara para isso, ou, né, fica bastante complicado. Agora, no caso de ter se constituído uma offshore, você ter a empresa, a estrutura toda desenhada e pronta ali, uma coisa que a gente vê que é muito diferente é o seguinte: empresas, né, sociedades empresariais, elas não têm prazo de validade, né, ou elas não têm tempo de vida, digamos assim. Então, os controladores dessa empresa offshore, eles podem morrer, sim, vir a faltar, né, vir a óbito, e aí vai ter, já tem que se pensar ali numa estrutura de desenho, faltando o controlador principal, quem vai substituir esse controlador? Como é que vai ser feita essa sucessão? Isso tudo dá para se desenhar em vida já e se organizar isso, né? Para passar essas cotas, digamos assim, do controlador, né, que ficam sob o comando do controlador principal, para os demais controladores, os sucessores, digamos assim. E aí, sim, tendo feito essa lição de casa, é muito mais fácil que os herdeiros legais, né, ou a quem se destina aquele recurso, que ele consiga fazer a lição de casa e aí definir se vai continuar com a estrutura de investimento lá fora, se continua com a empresa, se vai resgatar, trazer para cá e pagar os impostos, né, de ITCMD, por exemplo, enfim, os impostos sobre a herança que tem que se pagar no Brasil, mas é mais ou menos esse o caminho. Então, via pessoa física, né, você tem um processo que obrigatoriamente você tem que fazer o inventariar tudo aquilo, e já na offshore isso não, isso você já consegue desenhar e planejar em vida, é mais tranquilo, mais fácil. O Alisson Reis perguntou aqui no chat, no caso de uma família, se uma holding seria uma boa opção. Então, eu vou acrescentar nessa pergunta a vantagem, por exemplo, de você abrir essa holding fora, em comparação a você, por exemplo, ter a holding estabelecida aqui no Brasil. Legal. Todas as perguntas estão sendo muito boas, Felipe. Muito só boas, o chat trazendo perguntas de altíssima qualidade. Muito obrigado, não só pela audiência, mas pelas perguntas também. Só perguntas de alto calão mesmo, excelente qualidade. É o seguinte,
Vamos lá comparar então as estruturas, né? O que é mais eficiente do ponto de vista não só tributário, mas de eficiência mesmo para a família, né? Que possui tá em dúvida entre constituir uma holding patrimonial ou uma offshore lá fora. E a resposta ela é simples, ela parece até óbvia, mas para muitas pessoas não é. A offshore ela vai ser mais eficiente por alguns motivos, tá? Não que a holding patrimonial ela não seja eficiente, ela é muito eficiente e ela tem esse propósito também de fazer a blindagem patrimonial dessa família, como no exemplo do Alisson aí, aqui no Brasil. O problema é que uma holding patrimonial ela é uma empresa brasileira que tem CNPJ e ela está registrada em território brasileiro. Então você tem alguns pontos aqui. Primeiro, diversificação, né? A questão da diversificação. Dificilmente você vai estar investido em moeda forte numa holding patrimonial aqui no Brasil, né? Então você vai estar concentrado com todos os seus bens e seus investimentos aqui em real, né? No Brasil mesmo, em território local. A segunda coisa, a gente segue nessa holding patrimonial toda a legislação brasileira. E aí com as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Então a gente tem fragilidades aqui que são maiores do que as fragilidades que a gente tem lá fora, né? O sistema de investimento e de blindagem fora do Brasil, ele é mais eficiente do que o sistema brasileiro. Então, esse é um segundo ponto, né? E aí, a terceira coisa é a seguinte: a gente pensa muito nessa estrutura para sucessão. Só que geralmente essas famílias que fazem esse tipo de estrutura, existem algumas famílias que fogem essa regra, mas em geral a regra é famílias de empresários, né? A família ela tem, são famílias de empreendedores, elas têm negócios aqui, independente do tipo de negócio, né? Se é um negócio na medicina, se é um negócio no ramo jurídico, se é um negócio na indústria, se é uma empresa de serviços e tudo mais, mas geralmente essas famílias são famílias de empreendedores, empresários, e essas famílias elas correm alguns riscos ali, né, por serem famílias de empreendedores. Exemplo, é um processo trabalhista aqui no Brasil, que é uma coisa bem comum que a gente vê, né? Então, causa trabalhista no Brasil é uma coisa que geralmente dá-se o ganho para quem está processando, né? Pro ex-funcionário ali, ou enfim, para o trabalhador que saiu da companhia. E aí, uma vez que essa empresa ou essa família ela tá tendo algum processo desse tipo e sendo julgada na justiça e ela perde em primeira instância, ela pode ter todos esses bens, contas, inclusive holding patrimonial bloqueadas pela justiça brasileira e tudo mais. Lá fora isso não acontece, porque, obviamente, a estrutura, o juiz brasileiro não vai conseguir acessar tão facilmente a estrutura lá fora, né? Então, falei bastante de holding patrimonial, agora lá fora, né? Uma offshore, além de todos esses benefícios aí que eu comentei, então, diversificação de moeda, né? Geralmente você vai estar em moeda forte, a legislação, ela também é uma legislação mais forte, que protege essa família, ou enfim, quem está constituindo, né, quem constituiu essa estrutura aí. E além disso, as leis, né, as leis do país, elas não vão incidir necessariamente sobre a estrutura, a empresa ali offshore, porque obviamente são legislações diferentes, sistemas, né, de judiciários diferentes, e aí pode até ser que haja alguma pesquisa desse tipo, mas não é tão comum que se alcance e consiga se abrir, quebrar o sigilo do que tem ali dentro dessa empresa, né? Então, do ponto de vista de blindagem e proteção para essa família, é muito mais eficiente que ela esteja blindada numa offshore do que numa holding patrimonial aqui no Brasil. Maravilha. Pessoal, hoje nós estamos batendo esse papo com o Gessé Cordeiro, da CEO da Think Capital, sobre investimento no exterior, estruturas offshore, investimento offshore e, sobretudo, tirando dúvidas sobre essa estrutura que é tão valiosa. Quem tem um patrimônio maior costuma buscar essas estruturas, mas que às vezes ficam distantes do público de varejo, né? Complementando a proposta aqui do programa. Agora, nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Você com Dinheiro.
PMC News. Informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo com o Gessé Cordeiro, CEO da Finx, sobre justamente offshore. Como montar, quais são as estruturas, onde se atentar. E a gente está aqui aproveitando muitas perguntas, acho que é um espaço muito bacana para tirar você, telespectador, tirar suas dúvidas também, suas curiosidades sobre o tema, vendo dúvidas muito boas aqui no chat, e gostaria de aproveitar essa volta do intervalo, fazer aquele tradicional pedido do like. Pessoal, deixa ali o seu like, vamos buscar ali, quero ver quem vai registrar o like 400 de hoje, deixa lá, olha, like 400 foi meu. Gessé, seguindo aqui, né, nas perguntas, a gente comentou bastante sobre essas diferenças e formatos de investir fora do Brasil. Inclusive, essa busca de investimentos via offshore não é especificidade brasileira, né? Existem, inclusive, títulos que são emitidos nessas regiões específicas, Ilhas Cayman, Luxemburgo, específicas para investidores estrangeiros, né? Isso, inclusive, moeda forte, não é assim? Uhum. É isso mesmo, Felipe. É bem isso mesmo. Então, não é uma especificidade do brasileiro. O que a gente tem visto, assim, eu gosto, sou muito interessado, né, e curioso no tema também, além de trabalhar com isso, sempre estou pesquisando e procurando me inteirar do tema. E não só no Brasil a gente tem esse tipo de demanda crescendo, né, de forma latente, mas também fora do Brasil, ao redor do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? No mundo todo, de uma forma geral, a gente tem esse tipo de demanda. O que acontece também é que a gente aqui no Brasil... Por que a gente está, né? Eu acho que essa discussão ela tem se aquecido. Porque a educação financeira do brasileiro, ou pelo menos a quantidade de informações, né, sobre o mercado financeiro e tudo mais, que o brasileiro tem tido acesso nos últimos anos, principalmente com redes sociais, com, enfim, todos os influenciadores, né, desse mercado que tem surgido aí, tem aumentado esse tipo de curiosidade e demanda, né, dos clientes, porque era uma coisa que era mais fechada, mas a gente vê que o brasileiro ele ainda tem muito o que a gente chama de home bias, né, que é aquele apetite excessivo pelo mercado local, sabe, por tudo que é doméstico, né, diferente de outros países ao redor do mundo. Então, países pares do Brasil em desenvolvimento ou mesmo os países desenvolvidos. A gente gosta muito de comparar o nosso mercado financeiro com mercados desenvolvidos, né? Nos mercados desenvolvidos todos, embora eles tenham um ambiente de investimento mais seguro do que os países em desenvolvimento, todos os investidores ali, se não todos, pelo menos 99% deles, tem algum pé fora do próprio país, investindo fora e tudo mais. E é por isso que essas estruturas, como você comentou, elas são bem comuns no mundo todo. Maravilha. O Rodrigo Alex aqui falou que o like 400 foi dele, né? Então, mas pessoal, não fiquem chateados, vocês ainda podem ter o like 450. A gente roda ali o 450 dentro do programa ainda, hein, pessoal? Então, não desista, não desista. Agora, sobre justamente essas alternativas de investimento no exterior, é possível comprar, por exemplo, dívida de uma empresa brasileira em moeda forte? Felipe, até antes de eu responder a sua pergunta, já que você comentou aí dos likes, né, do pessoal que tá colocando, dando like aí, eu queria até fazer um convite aí para quem está assistindo a gente. O pessoal da Flap Capital, a Dani Rolim e o Edu, que também estão acompanhando a gente aí, provavelmente, eles vão fazer uma masterclass. E eles, inclusive, deixaram aí no chat para vocês o link para a inscrição dessa Masterclass. Vão falar bastante coisa sobre offshore, que é um tema aí que a gente está conversando, debatendo hoje. Então, acho que para quem tiver interesse no tema, vale super a pena acompanhar lá o conteúdo deles, tá? Então, fica aí o convite para a galera que está acompanhando aí no chat e tudo mais. Mas, olha, voltando aí à sua pergunta,
é sim possível comprar dívida, né, de empresas brasileiras que emitem lá fora, então em moeda forte. Então é bem comum que as nossas grandes empresas, principalmente as empresas de commodity, então a gente está falando aí de Vale, Petrobras, mas também as grandes empresas listadas na Bolsa que não são empresas de commodity, os bancões aqui no Brasil e tudo mais, que eles emitam, né, façam esse tipo de emissão de dívida, então de bond, e comercializem em dólar, em euro, enfim, em moeda forte, e comercialize esses papéis lá fora. Então você que é investidor, se quiser comprar e se expor a esse tipo de dívida ou de investimento em moeda forte, você consegue acessar, e consegue acessar geralmente por essa estrutura, um home broker que você tem acesso aí através da sua conta de investimento internacional, enfim, a estrutura que melhor te atende aí, que você escolheu, provavelmente você vai encontrar. Desde que seja uma estrutura mais completa, né, não só uma estrutura que compre única e exclusivamente uma classe de ativos, mas que te dê a opção de investir em classes de ativos variadas, provavelmente você encontre todas essas estruturas aí no seu home broker, digamos assim, ou enfim, sua plataforma de investimentos. Você comentou da Dani Rolim, da Flap Capital, ela mandou uma pergunta aqui. Olha só. Ela mandou uma pergunta aqui, ela falou para comentar sobre risco de fronteira. Legal. Inclusive, Dani, fica à vontade, se você quiser estar aqui no programa conosco, já está mais que convidada. A Dani, ela é uma parceira mesmo de negócios e é também uma estudante do tema, então acho que é um bom nome aí para vocês trazerem aqui sim e continuar a discussão, né? Faço aí a minha recomendação. Esse tema do risco de fronteira que a Dani trouxe, ele é muito interessante, porque eu até estava comentando sobre home bias com vocês, né, Felipe, aqui, que é essa preferência exacerbada pelos ativos domésticos e por tudo que a gente tem aqui no Brasil, no caso do Brasil, mas enfim, isso serve para qualquer país. E o risco de fronteira, ele vai muito em linha com isso, né? Existem alguns países, por exemplo, que essa discussão ela é mais viva, porque esses países eles limitam mesmo que os seus investidores eles diversifiquem os seus investimentos, mesmo que os investidores tenham um apetite para isso, para além das fronteiras, né? Então, por exemplo, em países como a China, né, por mais que o investidor ele tenha capacidade, ele tem uma limitação de envio de recurso para fora, mesmo que ele tenha uma estrutura pronta lá fora e tudo mais, porque por uma regra do governo, né? Então o país não permite que cada investidor envie acima, por exemplo, de $50 mil de investimento para fora da China, né? Com cunho exclusivo de investimento ou diversificação patrimonial e tudo mais. E isso pode acontecer, a gente traz o exemplo da China porque é um grande país, né, tem muitos investidores lá e tudo mais, mas isso acontece também em outras jurisdições, outros territórios pelo mundo. E o que a gente sempre fala para os nossos clientes aqui no Brasil é que fiquem atentos a esse tipo de risco também, né? Por quê? Porque esse tipo de coisa, ele pode acontecer a qualquer momento, com qualquer país, enfim, a gente tem diversas coisas acontecendo no mundo atualmente, né? De guerras a, enfim, dificuldades econômicas por diversos motivos. E os governos eles vão se alterando e mudando regras do jogo ali no meio do caminho. Então é importante que o investidor ele faça a lição de casa, ele pense nisso ao longo da sua vida e do seu planejamento financeiro, para que justamente ele consiga se proteger desse tipo de risco. Então não só o risco de fronteira, mas outros riscos que possam estar ali envolvidos, né, no processo de investimento. Uma pergunta para fechar esse bloco, muito direta, muito categórica. Quem pode investir fora do Brasil? Legal. Essa também essa é uma pergunta muito boa também, porque isso geralmente costuma gerar uma confusão aí nos investidores. Até muito pouco tempo atrás, muito pouco tempo atrás, eu digo até 3, 4 anos atrás, é realmente muito recente esse movimento,
Os investimentos internacionais, principalmente através dessas estruturas, eles eram feitos quase que exclusivamente por grandes investidores e famílias detentoras de muito capital, né, que concentravam muito capital. Porque era uma estrutura cara, pouco acessível, pouco se falava sobre isso. A gente pouco falava sobre investimento e o processo de educação financeira de uma forma geral. Então, investimento internacional é uma coisa que se falava menos ainda, né? Mas com a recente, digamos assim, popularização do tema de finanças, investimento e tudo mais, começou a surgir, e também por conta dos riscos que esse investidor, né, o investidor brasileiro começou a enxergar, começou a surgir uma demanda latente cada vez maior, e essa demanda foi fazendo com que o mercado se desenvolvesse para isso. Então hoje a gente já tem estruturas, né, que permitem que o investidor brasileiro ele acesse o investimento internacional, ele diversifique, ele faça aportes em moeda forte, com um volume financeiro muito menor do que ele tinha há muito pouco tempo atrás, né? Então hoje quase que não existe barreira, a barreira é praticamente zero, né? Existem possibilidades aí para o investidor brasileiro de investir a partir de, sei lá, $1, $10, $15, o preço de uma ação ou de uma cota de fundo que ele quer comprar. Então é realmente um custo muito, muito baixo, né? Não existe praticamente uma barreira para que isso aconteça. E o processo de abertura dessa conta, dessas contas internacionais de investimento, ele também foi ficando mais fácil, né? Ele era um processo mais custoso, mais demorado, que exigia uma série de comprovações, documentação e tudo mais. E ele foi se modernizando e ele passou a ser um processo mais online, digital, que pede ali, obviamente, todas as comprovações necessárias, mas de uma maneira mais fluida, mais rápida. E isso tem, né, a tecnologia ela tem possibilitado a melhora dessa experiência para o investidor. Então eu diria que, para responder essa pergunta, quem pode, acho que todo mundo hoje em dia pode, né? Só que realmente fazer a lição de casa, ver se é para você, se faz sentido, e aí sim tomar a melhor decisão. E óbvio, além de estudar e se informar, se puder buscar a ajuda de um profissional capacitado, alguém competente que você tenha confiança, acho que vale muito a pena. Maravilha. Hoje nós estamos batendo esse papo sobre investimentos no exterior, sobre investimentos offshore e mesmo a construção de offshores com Gessé Cordeiro, CEO da Think Capital, uma empresa justamente desse mercado, para esclarecer a sua dúvida, telespectador da BMC News. Agora nós vamos para o segundo intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje.
IC News, informação que gera valor. Olá pessoal, estamos de volta com Você com Dinheiro, terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo um papo aqui com o Gessé da Fink Capital sobre investimento no exterior, offshore, constituição de offshore e mesmo algumas diferenças entre montar sua holding patrimonial aqui no Brasil ou montar offshore lá fora. O que está faltando aqui no programa? O seu like. A gente parou aqui no 418, deu estacionada. Pessoal, senta o dedo aí no like. Vamos buscar o like 450, pessoal. Não se esqueçam do like. Eu queria começar aqui esse último bloco. A gente faz algumas perguntas mais conceituais do negócio. Eu queria justamente perguntar de onde veio a ideia da Fink Capital. Você estava me contando fora do ar que você começou em asset, passou por multifamily office, não é isso? E de onde veio a ideia de ir para a Fink e o que é o negócio da Fink hoje? Legal, muito bom. Bom, eu realmente, né, Felipe, comecei com um mercado, digamos, mais padrão, assim, para o mercado, até para o mercado financeiro, né? Então, comecei trabalhando em gestora de fundo de recurso terceiro, gestora de fundo de investimento. E aí tive uma passagem por multifamily office também, fiquei 2 anos e meio nesse mundo. E aí eu tive um convite em 2018 para migrar para a área de distribuição. Né? As corretoras de valores imobiliários aqui no Brasil deram um boom aí na última década e aí acho que boa parte do mercado financeiro, de quem estava no mercado financeiro, recebeu esse tipo de convite, né? E aí eu acabei aceitando o desafio, fui para montar uma operação em 2018 dessa parte de distribuição de investimento, né, para uma corretora específica. E aí tive passagem até por uma outra casa, eu posso até citar aqui, né? Eu passei por XP e depois BTG Pactual, ainda tô lá, né? No BTG sou sócio ainda de uma operação que tem vinculada ao BTG Pactual. E aí a Fink, ela nasceu justamente pela necessidade que a gente via nos nossos clientes para a parte de outras operações que não só investimento, né? Então, essa parte de distribuição em assessoria de investimento é muito bacana. Eu acho que foi uma disrupção aqui no Brasil, mudou muito a maneira como o brasileiro investe, como ele se relaciona com o dinheiro, mas uma coisa que a gente via como muita necessidade, que a gente tinha muito de demanda lá, no escritório, enfim, com o time, era a necessidade dos clientes, não só por educação, mas também por esse serviço de planejamento, diversificação, outros produtos e serviços que não são oferecidos pelas assessorias de investimento tradicionais, né? Que trabalham só com a distribuição de corretora ali. E aí a gente começou a fazer muito por indicação, deals de crédito, então estruturação de dívida ali para alguns clientes e tudo mais, que pediam, né? Então pediam era muito por demanda, eles pediam, a gente indicava, né? Eu tenho algum conhecimento aí com gestoras de fundo de investimento aqui no Brasil, enfim, relacionamento com essas casas, e aí começamos a fazer um trabalho de indicação. Só que eu vi uma oportunidade de migrar para esse mercado para fazer distribuição disso, porque realmente tem muito apetite, muita demanda, e hoje em dia o que a gente vê assim é que falta estruturas que atendam bem o cliente nesse segmento, né? O cliente está bastante atendido, muito bem atendido na parte de distribuição de investimento, mas outras soluções, investimento internacional, câmbio, crédito mesmo, estruturação de dívida, ele não tinha. Poucos são os players que atendem esse cliente com eficiência, né? E a Fink nasceu justamente para isso, né? Nasceu em 2021, em 2022 a gente tornou a operação, colocou de pé mesmo e estamos aí atendendo o mercado, graças a Deus, com bastante êxito, tem sido uma experiência muito boa e principalmente essa questão de servir os nossos clientes, porque os feedbacks que a gente tem recebido é que tem motivado a gente a continuar cada vez investindo mais na operação e enfim, tentando juntar gente boa para fazer esse negócio cada vez prosperar mais. O mercado vai evoluindo para trampar esses gaps, né? Eu recorrentemente sou um raro professor de finanças, né? Mas aqui a gente vai acabar recebendo os contatos
do próprio mercado e pelos alunos, a dificuldade que é para quem está nesse segmento de 30 a 300 milhões de faturamento para captar. Geralmente ele tem o mesmo tratamento de um cliente de varejo no banco. O que faz pouquíssimo sentido, né? Pensar em emitir uma dívida estruturada, é quase inimaginável para esse público, né? Exatamente. E assim, muito do que eu via, né, com a experiência em assessoria, era isso, é que esse cliente middle market, que é o público que fatura entre 30 e 300 milhões ano, ele fica meio num limbo, né? Porque o cliente corporate, ele é muito bem atendido pelas instituições bem grandes. O cliente de varejo, ele tem uma estrutura de atendimento que é de prateleira e está ali pronta para atender ele. E esse cliente middle market, ele fica no limbo, ele fica jogado. Então, realmente não faz sentido. Tem muito espaço, né? Tem um gap muito grande de atendimento para esses clientes e é nisso que a gente atua. Então, se você é um cliente desse tipo e precisa de ajuda e quer encontrar quais são as melhores opções, soluções para você, para o teu negócio, a gente está de portas abertas aí para ajudar. E quais são os canais que eles podem encontrar a Fink? Legal. A Fink está nas redes sociais, então a gente está no LinkedIn, estamos no Instagram, no TikTok, enfim, no YouTube também. Vocês conseguem encontrar a gente pelo site também, o www.finkcapital.com. E lá no site também vocês conseguem contatar a gente, então tem os canais de comunicação, tem formulário ali, se você quiser preencher já cai esse contato direto para a gente ali. Acho que depois de redes sociais, e-mail e até o nosso próprio site, para quem tiver necessidade também pode encontrar a gente pode me encontrar diretamente nas redes sociais e o pessoal, o time da Fink aí que está devidamente identificado, vocês encontram todos lá no perfil, que a gente pode contatar a gente responde vocês com o maior prazer e estamos prontos para ajudar. Para fechar, tem mais gente buscando... na verdade, eu vou quebrar a pergunta em duas. Tem mais gente buscando captar lá fora, ou seja, o crescimento hoje está maior em busca de captação lá fora ou em busca de investimento lá fora. E o segundo ponto hoje está mais fácil para a empresa de middle buscar instrumentos no exterior para captação ou o mercado aqui está excelente para captação de crédito privado, então pode ficar por aqui mesmo? Duas excelentes perguntas. Respondendo a primeira, hoje a demanda ela é maior por diversificação, então o cliente brasileiro ele quer mais investir lá fora do que a gente, por exemplo, sente demanda do mercado de captação lá de fora. Obviamente o mercado de captação lá fora está aquecido, o Brasil é uma bola da vez, entre aspas, digamos assim, né? Então é uma possibilidade entre os mercados emergentes e, obviamente, o investidor institucional, os fundos de investimento, enfim, todo mundo que precisa fazer diversificação de portfólio lá fora está olhando para o Brasil como uma possibilidade, mas a nossa demanda ela é muito mais hoje por clientes brasileiros que querem diversificar e investir lá fora, né? E sobre a segunda pergunta, eu acho que a gente vive um ambiente propício para o investidor que busca, sim, financiamento, né? Então captação lá de fora, mas o mercado brasileiro está bastante aquecido nessa área de crédito. Tem muita coisa acontecendo aqui e tem muito apetite também no mercado para atender esses clientes, esses captadores, né? Esses emissores aqui no Brasil. Maravilha, pessoal. Hoje nós tivemos aqui um bate-papo com o Gessé Cordeiro, CEO da Fink Capital, a empresa que atua tanto na parte de investimento exterior quanto a captação de dívida, então esse relacionamento com o mercado externo. Gessé, queria agradecer sua participação, muito obrigado por aceitar nosso convite. Felipe, eu que agradeço, muito obrigado, foi uma honra participar aqui hoje com vocês. Pessoal, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua pergunta e, naturalmente, pelo seu like. A gente chegou pertinho dos 437 agora. Vamos encerrando por aqui o Você com Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News para o fechamento de mercado, com participação da Débora Oliveira e o nosso querido Gabriel Monteiro. Até amanhã com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor.